Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, onde nessa aula eu vou estar apresentando para vocês as primeiras impressões do Adobe Photoshop. Como eu instalei o Photoshop recentemente aqui no meu computador, a primeira vez que você for abrir o Photoshop vai abrir dessa forma. Ele vai vir primeiramente com um pop-up, mostrando alguns detalhes de pequenas atualizações que foram feitas na versão do Photoshop que eu estou utilizando. Lembrando que as aulas que eu estou gravando, no momento que eu gravo essas aulas, é o Photoshop 2021 e até o prezado momento é a versão mais atualizada. Então, como eu já disse, as nossas aulas serão feitas sempre com o Photoshop de modo atualizado para que vocês possam, ter uma maior qualificação acerca do que nós vamos estar aprendendo futuramente, porque quando você trabalha com uma versão do Photoshop desatualizada, você acaba perdendo, um pouco da eficiência do programa, e perdendo essa eficiência pode ser que alguns ajustes e alguns efeitos não sejam tão possíveis quanto você poderá estar fazendo numa versão mais atualizada. Então aqui na tela inicial, esse pop-up, quando você instalar, você não precisa se importar muito com essa opção, então você vai apenas fechar o pop-up e aqui nós temos a tela inicial do Photoshop. Quando você vai abrir o Photoshop, toda vez que você for abrir, a primeira coisa que vai aparecer para você é isso daqui. E nessa primeira tela, nós temos diversas opções que vocês precisam estar conhecendo para que, uma vez conhecendo, vocês possam entender como é que funciona a tela inicial do Photoshop. Porque conhecendo essa tela inicial, fica muito mais fácil de vocês terem uma agilidade maior para criar ou abrir documentos aqui dentro. Então vamos lá. No primeiro ponto, nós temos a seção Home, que é a parte inicial, onde nessa parte inicial nós vamos ter algumas coisas. Você vai ter sempre aberto aqui, esta opção e essa aqui também, que são opções que direcionam você a alguns tutoriais da Adobe. Esses tutoriais são irrelevantes, então você não utilizará estas opções porque eu vou estar mostrando na prática todos esses tutoriais que tem aqui presente. Abaixo nós vamos ter as opções de arquivos aberto recente, ou seja, quando você está trabalhando com um documento dentro do Photoshop, ao fechar esse documento, ele vai aparecer nessa parte aqui de baixo. Então, esses arquivos, se por exemplo, você fechar o Photoshop daqui a algumas horas ou daqui a um dia, 2 dias, quiser abrir o Photoshop e trabalhar com aquele mesmo documento que você estava utilizando anteriormente, não precisa você ir até a pasta onde você salvou, porque esse arquivo já vai estar aqui para que você possa estar abrindo. E essa parte de recentes serve também para te dar agilidade. Logo aqui abaixo nós vamos ter esta opção, que é essa mesma opção que nós estamos vendo aqui. Quando você clica sobre ela, vai te mostrar vários tutoriais aqui dentro. Quando você clica nesse tutorial, ele vai abrir um documento para você com algumas explicações, e se você for muito leigo, com relação ao Photoshop, você não vai entender o que está acontecendo aqui. Então, essa parte aqui você nunca vai utilizar ela. Aqui abaixo nós vamos ter a opção de Lightroom Photos, que é, por exemplo, quando você instala o Lightroom no seu celular e sobe uma imagem para o Lightroom, este arquivo fica hospedado na nuvem. Uma vez que ele está hospedado na nuvem, abrindo o Photoshop, quando você triscar bem aqui, todas essas imagens que você tem hospedado na nuvem estarão aparecendo aqui nesta seção para que você possa abrir rapidamente. Então eu tenho algumas imagens aqui, eu estou borrando para que vocês não vejam as imagens, mas são imagens que eu editei pelo meu próprio celular. Então essa parte do Lightroom funciona mais ou menos assim: imagens que você tem na nuvem, que você editou no Lightroom pelo celular, ou então no Lightroom na versão computador, estarão aparecendo aqui. Abaixo nós temos a opção de Cloud Documentos, que são arquivos que você hospedou na nuvem da Adobe. Essa opção de arquivos na nuvem da Adobe, você raramente vai utilizar porque não é muito bom você ficar trabalhando com arquivos hospedados em nuvem, até mesmo porque o arquivo vai ficar um pouco pesado no seu sistema e dependendo da sua internet, você vai encontrar oscilação na hora que estiver editando esse arquivo. Então eu indico sempre você trabalhar com arquivo mesmo, salvando ele no seu computador. E essa opção de arquivos na nuvem que você pode estar hospedando, ela só vai ser importante quando, por exemplo, você está trabalhando com outro designer e você precisa enviar esse arquivo para que o designer, o outro designer, possa estar fazendo uma edição, ou seja, uma alteração. Uma vez que você tem espaço na nuvem, você pode salvar esse arquivo diretamente na nuvem
e salvando esse arquivo diretamente na nuvem, nós vamos ver mais na frente, você pode estar compartilhando ele com outro amigo seu que é designer. E para que haja esse compartilhamento, tanto você quanto o seu amigo tem que ter uma conta Pro na Adobe. Ou seja, você não consegue fazer esse compartilhamento de nuvem utilizando versões craqueadas do Photoshop, porque as versões craqueadas, elas não são integradas com a Adobe, uma vez que são pirata. Então, se você tem aqui arquivos na nuvem, está trabalhando com documento e compartilhar, ou então se alguém compartilhar com você, esse arquivo vai aparecer bem aqui, ó, em compartilhados com você. Então, como eu não tenho nenhum arquivo compartilhado, aqui não vai aparecer nada, mas caso alguém compartilhe com você, é aqui que vai aparecer esse documento. É só você abrir, você vai estar fazendo as edições e uma vez que você salvar as edições deste item, ou seja, deste arquivo, ele vai salvar direcionando diretamente para a nuvem do seu amigo ou para a sua nuvem, ou seja, caso seja você que tenha compartilhado. Então, isso aqui é muito útil para evitar que você tenha que enviar o arquivo pelo e-mail, que às vezes se torna muito mais demorado, e seu amigo tenha que reenviar novamente pelo e-mail. Então, nesse quesito aqui, isso vai se tornar muito útil. A outra parte são os arquivos deletados, ou seja, você tinha arquivos na nuvem, deletou, e eles não são excluídos permanentemente logo de início. Eles vão ficar bem aqui na lixeira para que você possa, caso queira futuramente, restaurar esse arquivo. Então, essa parte de arquivo deletado vai servir somente para isso. Todas as abas aqui, quando você estiver clicando sobre ela, você vai ver umas opções que são o seguinte, opções de lista e opções de miniaturas. Eu costumo trabalhar por padrão com as opções de miniaturas. Isso aqui também vai aparecer na seção Home quando você tiver arquivos recentes. Os arquivos recentes, quando você coloca em miniatura, você vai ver como é o documento. Quando você coloca em lista, você vai ver apenas o nome desse arquivo e pode ser que às vezes complique um pouco você estar encontrando o que deseja na aba de recentes. Então, essa é a primeira impressão quando você abre o Photoshop e na próxima aula nós vamos entender sobre a opção de Create New e a opção de Open, que são as opções mais importantes nesta tela inicial, que é por onde você começa um arquivo e pode estar abrindo um arquivo. E também vou estar explicando outros detalhes sobre essas opções aqui. Então, eu espero vocês na próxima aula. E qualquer dúvida com relação a essa aula, basta você estar perguntando em nosso grupo do Telegram. O link do nosso grupo lá no Telegram está na descrição e nós temos também o link do nosso grupo lá no Facebook para que você possa entrar e estar se comunicando com diversos outros designers do Brasil.